Graça e paz, meus queridos irmãos. Tá muito frio aí? Tá um friozinho bom, né? Eu gosto desse tempo. Apesar de carioca não ter muito, assim, esse tempo mais friozinho, né, durante todo o ano. Mas que bom que estamos aqui na casa do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Cheguei e peguei o finalzinho da sessão, muito legal. A logística aqui é muito operacional, né? Tinha um cinema aqui ainda há pouco, irmãos. E agora tem uma igreja aqui, né? Muito legal. Deus continue abençoando a vida dos irmãos, o trabalho dos irmãos. É muito interessante, muito legal. Eu vou fazer a leitura de alguns textos durante essas quartas-feiras, né, que nós teremos aqui, no livro de Efésios. Então, desde já, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no livro de Efésios, e as nossas reflexões ficarão neste livro, durante esse período. Tá? Enquanto os irmãos vão abrindo no texto de Efésios, no capítulo 1, porque aí esses dois primeiros versículos a gente introduz o texto e depois nós vamos escolher uma sequência de textos para fazer a exposição. Por exemplo, nós começamos aqui com a saudação, depois, né, vamos ver esse cântico de louvor a partir do versículo 3, damos uma olhadinha no capítulo 2, que fala ali sobre a nova vida, né? Depois vamos para o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo aborda a questão da comunidade, da unidade da igreja. E aí, é claro, a gente dá uma olhadinha no capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus, né? Antes, irmãos, de nós fazermos a leitura do texto e começarmos a nossa exposição, deixa eu aqui me apresentar um pouquinho para os irmãos, porque eu já vim aqui algumas vezes e eu não fiz essa apresentação, né? Uma apresentação para os irmãos. Eu me chamo Marcos Aurélio, sou pastor presbiteriano há 15 anos, tá? O Aurélio é por causa do dicionário mesmo, né? Porque a gente ouve Aurélio e lembra logo do dicionário, né? Foi o dicionário que deu esse nome. Minha mãe leu o dicionário e falou, Marcos Aurélio. Então foi Marcos Aurélio, né? Sou pastor há 15 anos, sou casado, tenho 2 meninas, sou filho, né? Já perdi meu papai, mas tenho minha mamãe ainda, na graça do Senhor. O papai partiu com o Senhor, então isso conforta muito o nosso coração, né? Pela graça de Deus, eu tenho estudado aí, né? Eu consegui fazer uma outra graduação, além da teologia, eu fiz história também, porque eu gosto bastante da área de ciências humanas. Depois, também, pela graça de Deus, eu fiz um mestrado em História do Brasil. E agora, pela graça de Deus, é sempre pela graça, né, irmãos? Tudo é a graça do Senhor. É Deus que vai abrindo essas portas e vai colocando esses projetos na nossa frente, né? E aí, nós estamos fazendo um doutorado lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, que é a universidade que pertence à nossa igreja. E nós estamos falando sobre a tese, né? A tese vai ser sobre o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, né, de criança e adolescente, aquela sede assistencial lá. E a gente está com esse projeto aí, né? Estou na metade do curso, a primeira metade foi fazendo matéria presencial, então eu ia toda semana e voltava, num pulo só. Eu saía daqui 5 horas da manhã na rodoviária Novo Rio, chegava lá 2, assistia a aula até 10, quando saía da universidade no centro ali de São Paulo, não sei quem conhece o centro ali, na Consolação, saía, ia direto para a rodoviária, chegava aqui quinta-feira, 6 horas, 7 horas da manhã. 1 ano e meio fazendo isso, né? Então, foi uma correria muito grande. Agora, é a segunda parte do curso, quando nós escrevemos, de fato, o texto da tese, né? Quando a gente desenvolve o texto da tese. Então, os irmãos, lembrem de mim na oração dos irmãos, né? Porque é um projeto assim, um projeto muito grande mesmo, que Deus colocou no nosso coração. Eu gosto de praticar esporte, eu ainda consigo jogar um pouquinho de bola, ainda consigo, né? Mas não sei se algum dos irmãos esteve no último evento da Sinodal da Mocidade.
e me colocaram no gol e não foi muito bom, porque toda hora entrava gol. Só na primeira partida eu tomei 4 gols, na segunda 3. Então não fui um bom goleiro. Então, se alguém me convidar para o futebol, por favor, no gol eu não funciono. Gosto de fazer também um pouquinho trilha, né? Eu não sou trilheiro assim, tão entusiasmado, mas eu gosto de fazer, às vezes, uma trilha daqui, uma trilha dali, né? Na última trilha, era uma subida íngreme, e eu perdi o fôlego, eu pensei, acho que eu preciso, né, ter uma vida menos sedentária e uma vida mais ativa fisicamente. Eu estive aqui uma vez, quando o pastor Enivaldo era daqui, ele me convidou para pregar aqui como seminarista ainda, eu era seminarista. Aí preguei aqui, aí até falei com os presbíteros que desde então mudou muita coisa, né? Na época que o pastor Enivaldo estava aqui, e eu vim como seminarista, e aí mudou bastante coisa. Claro que, com a graça de Deus e pela graça de Deus, mudou para melhor, a igreja está bonita, né? Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. E me sinto muito feliz de ter tido esse contato novamente com os irmãos, né, durante esse tempo. Então, vamos ao texto de Efésios, vamos introduzir a carta. Capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos fazer a leitura desses 2 textos, conforme a exposição for fluindo, nós lemos os versículos posteriores, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem, assim, interromper a hora que os irmãos quiserem, tá? Esse aqui é um estudo bíblico. A gente faz a exposição, mas se surgir alguma dúvida, os irmãos podem parar e perguntar. E também, se os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma contribuição, também os irmãos podem ficar à vontade. A carta de Éfeso compõe um grupo de cartas que Paulo escreveu na prisão, né? São as conhecidas cartas na prisão. Nós temos Éfeso, nós temos Filipenses, nós temos Filemão, e, se não me engano, Filemão. E é interessante nós observarmos essas cartas porque dificilmente Paulo transparece que está numa prisão ao escrever, né? Primeiro porque ele escreve com bastante entusiasmo, e é claro, ele escreve com uma iluminação e inspiração extraordinária, e ele fala de coisas que são magníficas e majestosas. Dificilmente a gente imagina que alguém que alguém teve a sua liberdade, né, tomada de si, vai escrever, mas, de fato, na prisão, ele é ali um instrumento de Deus ainda para falar do Senhor e proclamar do Senhor. Efésios era uma província da Ásia Menor, uma província romana, era uma cidade portuária. É sempre complexo as cidades portuárias, porque os irmãos imaginam como né? O Rio de Janeiro é uma cidade portuária. Quando você vai ali próximo ao porto, fica muito complicado ali aquelas regiões, né, próximo ao porto. Éfeso era uma cidade portuária. E nessa cidade, então, que era uma cidade que adorava a deusa Diana, tinha um templo lá da grande deusa Diana, que, curiosamente, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo que estava ali, que era um templo majestoso, magnífico, e ali todo mundo peregrinava, né, para adorar ali a deusa Diana. Nesse contexto, então, nós temos ali uma igreja do Senhor, uma igreja que pertence ao Senhor, um povo que pertence ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo, então, vai escrever para a igreja que estava ali, né? A carta de Éfeso não fica somente, não é lida somente na igreja de Éfeso, ela vai ser lida em outras igrejas também. Mas, a princípio, a realidade da igreja é que faz o apóstolo Paulo escrever a carta. Ele começa, então, a carta começa como as cartas da época geralmente começavam, né? Com saudação, com identificação
de quem está escrevendo, com a identificação de quem está recebendo e algumas saudações ali ao remetente da carta. Então, ele começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Então, ele já vai ali dar as suas prerrogativas, ele vai, então, se identificar. E ele começa se identificando, falando do seu ministério, dele como apóstolo. Só que o apostolado dele não é algo que pertença a ele, não é algo que vem dele. De pronto, de início, ele já fala isso. Olha, eu sou apóstolo de Cristo, da parte de Deus, da vontade de Deus. Ou seja, eu não comecei essa história, eu não estou aqui por vontade própria. Houve uma intervenção de Deus na minha vida, né? E todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, como Deus ali, né, foi lá, visitou ele, como Jesus Cristo foi lá e pressionou ele, né, se revelou a ele, e a partir daquele evento ali, ele tem a sua vida totalmente transformada, né? Então, ali ele recebe o chamado de Cristo. Então, a iniciativa de ser apóstolo não partiu dele, a iniciativa parte de Deus. É Deus quem escolheu ele, e aí, no desenvolvimento da carta, ele vai falar muito sobre graça, sobre misericórdia, sobre bondade. Por quê? Porque o fato de Cristo ter visitado ele naquele momento foi um ato de graça, foi um ato de bondade e compaixão de Deus. Porque nós temos a oportunidade de ver que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, era um perseguidor declarado da igreja. E ele sentia muita satisfação ao perseguir os cristãos. Essa é a realidade de Paulo. Paulo era perverso, Paulo era cruel. O objetivo de Paulo era prender, matar e maltratar cristãos. E aí Deus, na sua infinita providência, vai falar assim: Saulo, então eu vou mudar a tua vida. Agora você vai deixar de ser esse perseguidor e vai ser o apóstolo. Então, Deus, ele chama com graça. E graça, a gente sabe que é favor não merecido. Então, o apóstolo Paulo não merecia essa dádiva divina, mas ele recebe essa dádiva divina, o apostolado. Então, o apostolado dele vem de Deus, não vem de homens. Daí, segue a ideia da sua autoridade como expositor da palavra de Deus. Porque, sendo ele escolhido de Deus, sendo ele separado por Deus para aquele ministério, a palavra não é dele, ele é um representante de Deus e fala em nome de Deus. O ministério apostólico, ele é semelhante ao ministério profético. Quando você olha lá nos livros proféticos do Antigo Testamento, né, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, você percebe ali que Deus chama o profeta para pregar a palavra dele. E aí o profeta vai falar: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ou seja, não sou eu que estou falando. Assim diz o Senhor. A palavra não é do profeta, a palavra é de Deus. O profeta é um representante de Deus, que fala em nome de Deus. De igual modo, o apóstolo, ele é alguém separado por Deus para aquele ministério. Então, o ministério não é dele, o ministério é de Deus, que atribuiu o ministério a ele. Portanto, a palavra que vem da boca de Paulo não é uma palavra que vem dele, é uma palavra que vem do Altíssimo. Ele está falando, então, que o ministério dele pertence a Deus, e se o ministério dele pertence a Deus, então ele tem autoridade para ensinar a igreja, ele tem autoridade para falar à igreja, porque a palavra que ele fala não é uma palavra que vem dele mesmo, mas é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aí, o seu ensino tem, então, autoridade. A igreja precisa se submeter a essa palavra. A igreja precisa ouvir essa palavra e a igreja precisa se submeter a essa palavra. Isso é muito importante porque
Existe uma linha teológica que questiona, né, a autoria de Efésios, assim como a autoria de muitos outros livros. E questiona também a autoridade da palavra de Deus. Só que, como presbiterianos que somos, nós acreditamos que a palavra de Deus, ela não erra. Ela é perfeita, ela é inerrante. Portanto, ela tem autoridade sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo para os cristãos. E esses primeiros cristãos serão aqueles que vão ouvir a mensagem. Contudo, o texto, ele também fala a mim e a você, nós que somos leitores cristãos da palavra de Deus. E de igual modo, então, o texto tem autoridade sobre a nossa vida. Devemos nos submeter àquilo que ele está colocando diante de nós. Submissão. O texto da palavra de Deus exige de nós submissão. Não dá para amar a Deus e não amar a sua palavra. Não dá para amar a Deus e não se submeter à sua palavra. Não dá para amar a Cristo e não se submeter à sua palavra. Quando a gente olha o capítulo 10 do Evangelho de João, o texto fala que Jesus Cristo é o pastor e as ovelhas dele reconhecem a voz dele, sabem que é ele que está falando. E, automaticamente, as ovelhas, ao reconhecerem a voz de Jesus, elas vão, então, atrás de Jesus, porque reconhecem a voz do Senhor. Então, assim como Paulo está mostrando ali as suas credenciais, quem ele é, alguém chamado por Deus, alguém vocacionado por Deus, e que o seu apostolado pertence a Cristo, ele então está falando da sua autoridade como aquele que ensina a palavra, e automaticamente é claro que ele está falando da autoridade da própria palavra de Deus. Então, nós cremos que a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre nós. Mas, algumas vezes, nós encontramos, assim, alguns textos que nós não vivemos ainda. Sejamos realistas conosco, porque estamos num processo de santificação, né? Estamos num processo aí onde Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele nos chama, Ele nos redime, Ele nos justifica, Ele nos chama e nos propõe uma vida de santidade, e Ele promete que ao final dessa jornada nós seremos glorificados, ou seja, não viveremos mais uma vida submetida ao pecado. Contudo, na nossa jornada cristã aqui agora, nós somos desafiados a viver a palavra de Deus. Porque a nossa natureza, em determinados momentos, não vai querer se submeter a essa palavra. O nosso eu, o nosso ego, né? O outro texto do apóstolo Paulo, ele fala, né, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Às vezes, o pecador, diante da mensagem e diante da exortação, ele tende a endurecer o coração e não atender aquilo que a palavra de Deus está falando ou exigindo dele, comportamento que a palavra de Deus exige dele. Então, muitas vezes, nessa jornada cristã, nós ainda somos pecadores e o nosso coração não quer ouvir a palavra de Deus. Nós somos tentados a viver a vida cristã conforme as nossas percepções da vida cristã, conforme aquilo que a gente acha de como devemos nos comportar como cristão. Mas o que nós achamos diante da palavra de Deus, nada é. A não ser que aquilo que a gente acha, ou aquilo que a gente tem uma opinião formada, seja moldada pela palavra de Deus, aí sim. Mas, se não for assim, né, nós não podemos nos submeter a um comportamento que desagrade a palavra de Deus. Aí ele vai falar, após a sua identificação, ele vai identificar os remetentes, aqueles que recebem a carta, e serão os primeiros leitores da carta. Ele vai falar, aos santos que vivem
em Éfeso, ou seja, a igreja que está ali naquela região, e fiéis em Cristo Jesus. Ele usa 2 títulos para identificar a comunidade cristã que ali está. E as comunidades cristãs, onde a carta será lida. Primeiro, os cristãos são santos. Esse conceito de santo utilizado aqui é um conceito que é extraído lá do Antigo Testamento. Ser santo no Antigo Testamento, quando Deus fala assim, sede santos porque eu sou santo. É aquilo que o texto vai falar no livro de Levítico. Sede santos porque eu sou santo. Veja bem, sede santos porque eu sou santo. O versículo não diz sede santos como eu sou santo. A santidade divina é uma santidade bem diferente da santidade humana. Então, o versículo fala, sede santos porque eu sou santo. Qual é a razão de você ser santo? Qual é o motivo de você ser santo? Qual é a inspiração de você ser santo? A inspiração, a razão e o motivo de você ser santo é por quê? É porque eu sou santo. O Deus de vocês é santo. O Pai de vocês é santo. Então, também vocês vão viver em santidade. Santo, no Antigo Testamento, ele é utilizado para se referir a ministérios eclesiásticos do Antigo Testamento, ao sacerdote e ao profeta, ou também, de maneira geral, ao povo de Israel. Ser santo era ser separado. Separado. Então, se nós formos aplicar a questão do profeta e a questão do sacerdote, eles eram separados do meio do povo para exercer aquele ministério, aquele serviço ali designado por Deus. Mais do que o profeta, o próprio sacerdote. Porque o sacerdote ele não podia viver como o restante do povo vivia, por causa do seu cargo sacerdotal. Então, coisas que não eram pecados para o povo em comum, era pecado para o sacerdote, porque ele foi separado para exercer aquele ministério. Quando a expressão santo se refere ao povo de Israel, significa que Deus quer que Israel corte as relações com os outros povos e entenda que ele não pode viver da mesma maneira que os outros povos. Ele tem que viver de forma diferente. Por quê? Porque ele tem um chamado de Deus na vida dele. E um chamado para a santidade. A santidade exigida por Deus a Israel no Antigo Testamento está fundamentada na sua revelação no Pentateuco, nos 10 mandamentos. Ser santo é se submeter aos 10 mandamentos. É viver como Deus quer que se viva. A partir do momento que Israel é chamado por Deus e Deus se apropria de Israel, Deus se torna o Deus de Israel e também Deus se manifesta no Antigo Testamento como o Pai de Israel. Por isso a interpretação cristã no Novo Testamento de Deus sendo o nosso Pai, porque ele assume a paternidade por meio de Cristo Jesus e pela reconciliação que Jesus Cristo nos dá. No Antigo Testamento, ele também se relaciona com Israel, uma relação paternal, uma relação carinhosa, uma relação amorosa. Contudo, essa relação carinhosa e essa relação amorosa também impõe a Israel um estilo de vida, uma maneira de viver, uma forma de viver. Agora, o estilo de vida de Israel tem que estar alinhado com a vontade de Deus revelada nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos e os mandamentos morais que nós encontramos no Antigo Testamento, na revelação de Deus no Antigo Testamento, são os princípios de santidade. Santidade, então, é um modo diferente de viver. Então, Israel era cercado por países que eram pagãos, que eram não monoteístas, mas eram politeístas. Então, eles estavam inseridos ali naquele meio, contudo, a maneira de viver de Israel seria uma maneira diferente
de viver daqueles povos ali viviam. Então, quando chega a lei, nós podemos pressupor que quando Deus fala assim, não matarás, é porque as nações ao redor de Israel, homicídio era uma coisa muito comum. Só que Deus não queria que ninguém matasse ninguém. Assim como Deus não queria que o pai e a mãe fossem maltratados. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra. Nós podemos pressupor que as nações vizinhas, os pais mais velhos, eles eram destratados e maltratados. E quando a gente vai ver paralelamente os atos históricos, nós percebemos que os grandes impérios deixavam os idosos para trás, né? Se ficava velho, então ficava para trás. Se era uma criança defeituosa, também ficava para trás. Se eles já achassem que aquele indivíduo atrapalhava o desenvolvimento da nação, o que eles faziam? Eles deixavam, eles abandonavam. Essa era a prática pagã. Só que Israel não pode olhar isso e viver da mesma forma. Por quê? Por causa do chamado de santidade. Por causa da separação, por causa da maneira de viver diferente. Não pode viver da mesma forma que o outro. Tem que viver alinhado com a vontade desse Deus que o amou, o escolheu e o libertou lá do Egito. A resposta, então, plausível que Israel tem que dar é viver conforme a vontade de Deus. Esse conceito é aplicado aqui no Novo Testamento para os cristãos. Os cristãos são separados do mundo. Separados para viver de maneira diferente. A inspiração de vida dos cristãos é uma inspiração diferente. Qual é a maior motivação para o ímpio viver nessa terra? Nessa sociedade capitalista que a gente vive, né? Dinheiro, quanto mais dinheiro é melhor, né? Todo mundo quer dinheiro, irmãos. Todo mundo quer mais dinheiro. Sempre mais dinheiro. Alguns ainda ganham desonestamente, querem ganhar desonestamente, tomando do outro. Né? Tanto aqui quanto lá em Brasília. Porque o que se gasta com político nesse país não está no gibi. Né? Dinheiro. A inspiração de vida para quem não conhece a Cristo é dinheiro. São várias inspirações. Mas para o cristão, a inspiração de vida é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E esse Jesus Cristo nos separa desse mundo para viver de maneira diferente, em conformidade com a sua palavra, em conformidade com a sua vontade. Portanto, mais uma vez, devemos entender que a nossa submissão à palavra de Cristo é uma submissão total. Ou melhor, deve ser uma submissão total. Porque somos separados e chamados para viver de maneira diferente. Então, tem que viver de maneira diferente. Se a inspiração do mundo é essa, a inspiração do cristão não pode ser essa. O cristão, dentro desse contexto aqui de Efésios, precisa dar o testemunho de alguém que pertence ao Senhor. E nós vamos ver pelas leituras das cartas paulinas que o apóstolo Paulo tem um grande problema em suas mãos. O problema da moralidade. Algumas cartas de Paulo são extremamente doutrinárias, no sentido de que, quando alguém se converte, ele precisa romper com a velha vida. Ele não pode fazer as coisas que fazia antigamente. Então, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando claramente assim, olha, aquele que roubava não faz o quê? Não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Principalmente porque o apóstolo Paulo era o pastor dos gentios, daquela galera que não tinha a bagagem do Antigo Testamento na sua vida. Porque os judeus, eles eram religiosos, conheciam o texto do Antigo Testamento. Isso não quer dizer que ficou fácil ensinar o judeu, não, porque o judeu tinha uma visão muito equivocada da palavra do Antigo Testamento. Então, para reeducá-lo, também não era fácil.
mas era muito difícil lidar com pessoas cujas etnias eram etnias que promoviam a imoralidade, como, por exemplo, a cidade de Roma. A cidade de Roma, que toda hora aparece aí nos filmes romanos, né? A cidade de Roma. No período apostólico, a cidade de Roma é comparada aí à grande Babilônia. Tamanha era a promiscuidade e imoralidade que se tinha naquela cidade. E ali agora você tem uma igreja ali alocada, uma igreja a quem o apóstolo Paulo escreve também uma carta, e a quem o apóstolo Paulo está falando de maneira muito aberta e tratando ali a questão do homossexualismo de maneira muito clara. Por quê? Porque, meus irmãos, no primeiro período da era cristã, em Roma, era mais natural o homossexualismo do que é na própria sociedade que nós vivemos agora. Era muito natural. Assim como também era natural a pedofilia em Roma. Eram práticas naturais. Então, você imagine agora as pessoas entrando para a igreja e querer continuar com essas práticas. Não pode, não podia. Tinha que romper com a velha vida. Tinha que romper com a antiga vida. Tinha que abraçar a nova vida que nós recebemos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No capítulo 2, nós vamos ver isso, quando nós somos chamados a uma nova vida. Não dá para viver a nova vida com os velhos hábitos. Você tem que deixar os velhos hábitos. Você tem que deixar a velha vida. Então, se você era assim antes, você não pode ser assim agora. Você tem que se despir do velho homem, é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Você tem que deixar de lado esse velho homem, você tem que lutar contra esse velho homem. Diariamente você tem que lutar contra esse velho homem. Vale aqui citar, né, Martim Lutero, que fala que, quando ele foi batizado, ele pensou que tinha afogado o velho homem, né, nas águas do batismo, mas ele fala que o miserável sabia nadar. Então, vira e mexe, ele tinha que lidar com aquele problema, e nós também temos que lidar com esse problema com frequência, com a questão do velho homem, que sempre tende a nos afastar de viver essa vida diferente e essa vida alinhada com a palavra de Deus. Mas nós não podemos. E aí, o que o apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos, né? Que a graça de Deus nos liberta dos nossos pecados. Que antes nós éramos escravos do pecado e agora não somos mais. Agora somos escravos do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que a conotação de escravo fica totalmente diferente do que a antiga. Antes nós éramos submetidos ao pecado. O pecado reinava em nós, conduzia a nossa vontade. Agora, nós somos livres em Cristo. Contudo, Martim Lutero nos ensina que o velho homem sabe nadar, né? Então, ele não morreu afogado com o batismo. A luta continua, a luta para viver a vida cristã numa sociedade sem Deus, corrompida e que não é inclinada para Deus. Então, no meio desse contexto aí, estava a igreja de Éfeso, numa sociedade imoral, numa sociedade pagã, numa sociedade idólatra, e o apóstolo Paulo reafirmando para ele: olha, vocês são santos, vocês são separados, então vocês têm que viver de maneira diferente. Uma outra identificação que ele fala é a questão de que os santos que vivem em Éfeso são fiéis a Cristo Jesus. São fiéis. Além deles serem separados, eles são fiéis ao Senhor. Ou seja, como eu falei, a inspiração do cristão é a pessoa de Jesus. A inspiração de vida do cristão é Cristo. Muitas coisas inspiram as pessoas aí fora, mas a presença de Jesus Cristo nos inspira a fazer e a realizar todas as coisas. Nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Nada é para benefício próprio. É claro que a bênção do Senhor nos alcança,
E aí nós vivenciamos esses benefícios. Mas, antes de mais nada, tudo é para a glória de Cristo. A honra primária de nossas vidas é dele, daquele Senhor que nos resgatou e nos salvou na cruz do Calvário. Então, toda a sua inspiração deve ser para ele. Se eu quero ganhar mais, minha inspiração é Jesus Cristo, porque ele vai ser glorificado através do aumento dos meus rendimentos. Por quê? Porque o meu dinheiro não vai ser só para mim, vai ser para a obra de Deus, vai ser também para ajudar os meus irmãos necessitados. Alcançar uma posição social elevada, isso também será para a glória do Senhor, não para os meus desejos egoístas. Em primeiro lugar, Jesus Cristo vai ser glorificado na minha vida por meio dessas realizações. Então, tudo é para Cristo. Toda a motivação do cristão é para Cristo. E quando ele fala que os separados ali são fiéis a Cristo Jesus, nós temos duas conotações possíveis aqui nesse texto, duas aplicações. Primeira é a questão da lealdade mesmo, fidelidade. Fidelidade aos princípios, fidelidade à palavra, fidelidade à pessoa. Fidelidade que é sinônimo de lealdade. Nós somos leais à pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ainda que isso nos coloque numa condição e numa posição de sermos prejudicados por causa desse nome. Né? O apóstolo Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que está sendo separado para nós. Ainda que ser fiel a Cristo e amar a Cristo me leve a uma posição de sofrimento, de dor, ainda assim, meu amor e minha fidelidade estarão voltadas a esse Senhor. Um bom testemunho que nós temos disso são os chamados pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos, né? Porque quando os apóstolos começaram a morrer, outra geração de líderes cristãos se levantaram. E eles são denominados como pais da igreja. E os primeiros pais foram discípulos dos apóstolos na sua infância. Então, nós temos Clemente de Roma, que foi discípulo de Pedro e do apóstolo Paulo. Nós temos Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João. A tradição diz que ele foi discípulo de João. Nós temos Policarpo de Esmirna, que também foi discípulo de João. Todos eles morreram por amor a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos eles foram os primeiros mártires da igreja. Por quê? Porque quando eles assumiram a liderança da igreja, começou a perseguição do primeiro século contra os cristãos, imputada pelo Império Romano. Então, Policarpo sofreu o martírio. E antes de martirizarem Policarpo, falaram para ele assim: olha, nós vamos te dar uma oportunidade preciosíssima para você não morrer hoje. Policarpo tinha 86 anos quando sofreu o martírio. Um idosinho já, né? Hoje nós temos o estatuto do idoso, mas antigamente não tinha não, antigamente não tinha estatuto do idoso não. Policarpo, vamos fazer uma proposta aqui para você. Você vai negar esse Jesus aí, você vai negar esse Jesus e nós não vamos matar você, nós não vamos martirizar você. E a resposta de Policarpo foi contundente. Tenho servido a esse Senhor 86 anos e Jesus nunca faltou comigo. Como posso abandoná-lo agora? Eu sou um cristão. Ou seja, minha vida pertence ao Senhor. Minha vida não pertence a mim, minha vida pertence ao Senhor. Portanto, se ela pertence ao Senhor, você pode tirar a minha vida em nome desse Senhor. Policarpo foi martirizado no século 100, queimado,
tentaram queimar ele na fogueira, mas os relatos históricos dizem que Policarpo não queimava. O fogo tocava sua pele e ele não queimava. Não queimava. Ele não morreu queimado. Tentaram colocar ele na fogueira, mas ele não morreu queimado. Ele não morreu queimado, irmãos. O fogo não queimava um homem de Deus, um homem santo. Enfim, se o fogo não queimava, então eles transladaram Policarpo com uma lança, enfiando uma lança no coração de Policarpo. Assim morreu bispo da igreja de Esmirna, Policarpo. Não deixou de confessar a Cristo nem diante da sua morte. São os primeiros protomártires cristãos. Depois, na sequência do desenvolvimento do século I e II, foi uma chuva de martírio, irmãos. Uma chuva. Inácio de Antioquia foi entregue aos leões. Clemente de Roma colocaram uma corrente e uma pedra nele e jogaram ele no mar. A tradição histórica diz que mais tarde encontraram o corpo de Clemente e fizeram um ofício fúnebre ao pai da igreja, ao bispo de Roma, Clemente de Roma. Mas ele foi jogado ao mar com uma pedra pendurada na cabeça. No livro de Apocalipse, nós temos uma figura que aparece numa igreja que é também um dos primeiros mártires cristãos do primeiro século. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze, e colocaram embaixo desse touro de bronze, fizeram uma mini fornalha, aqueceram o touro de bronze, porque ele também não quis negar o nome de Jesus. Eles são homens que confessaram o seu amor por Cristo até o último instante de suas vidas e de suas existências. E tiveram mortes muito trágicas, mortes muito perversas. Mas mesmo diante da possibilidade de tamanho sacrifício, eles preferiram amar ao Senhor e dedicar a sua vida e a sua existência ao Senhor. Então, antes de amar a eles mesmos, eles amavam a Jesus, mais do que eles mesmos. Essa realidade, ela não deixou de ser imputada a nenhum cristão em nenhuma época e em nenhum período. Então, eu e você que vivemos aqui, nesse período, nessa época, nesse país, nesse lugar, também é imputado a nós o fato de que o nome de Jesus pode produzir ou provocar muito sofrimento a mim e a você. E que diante de talvez uma possibilidade de perda de vida, essa não é a nossa realidade, né, irmãos? Nossa realidade não existe perseguição física no nosso país, né? Existe talvez uma perseguição ideológica, aí tem mesmo, não tem nem como negar, né? Cristão aqui o da religião tal pode fazer várias atrocidades, não aparece na TV, mas se o cristão errar, já era, né? Então é aquela coisa. Então existe uma perseguição ideológica, mas não existe perseguição física. Mas essa é a realidade aqui no Brasil, porque ao redor do mundo nós temos outras realidades. Por exemplo, no Iraque, você tem igrejas subterrâneas. Em determinados países da Europa, você tem igrejas sendo reunidas em florestas. Na China ou em outros países da Ásia, onde o evangelho é proibido, também você tem igrejas subterrâneas sendo reunidas em cavernas, porque não tem liberdade
de confessar o nome do Senhor. E, assim, com frequência cristãos são achados e são mortos por causa do nome de Jesus. E esses testemunhos são uns testemunhos, assim, muito vívidos para mim e para você, que vivemos uma realidade mais tranquila, como filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há perseguição física, não há imputação para mim e para você, né? Essa perspectiva, olha, você vai amar Jesus até o ponto de perder sua vida? No contexto do livro de Apocalipse, meus irmãos, não houve só testemunho de cristãos fiéis, não. Teve pessoal lá que, assim, não dá não. A minha vida é muito boa, gente, calma aí. Então, tinha gente que adorava César na terça-feira e no domingo frequentava a igreja, uma dupla vida. E aí, o que diz a igreja de Laodiceia? Estou a ponto de quê? Não pode viver essa dupla vida. Para algum lado você tem que ir, porque são realidades excludentes, né? Aquele que quer ser amigo do mundo, naturalmente ele é inimigo de quem? De Deus. E aquele que é amigo de Deus, naturalmente ele é inimigo do mundo. São realidades que são excludentes, ou seja, não dá para você vivenciá-las ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Então, se você ama mais a sua vida e quer preservá-la, então você, como diz o texto escatológico do Novo Testamento, nas palavras do nosso Senhor, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. E aquele que não perdê-la, aquele que ama a sua vida, vai perdê-la. Porque não dá para viver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, mesmo, o chamado do Senhor para as nossas vidas é um chamado abrangente, é um chamado total e, assim, reconduz as realidades, né? Ou seja, antes de amar a você, você tem que amar mais Jesus do que a você mesmo. Jesus é a realidade primária da minha vida e da sua vida. Então, somos chamados à fidelidade a esse Senhor. Paulo encontra ali na igreja de Éfeso pessoas que são fiéis nesse sentido, nesse nível, sabe, de fidelidade a Cristo. Pessoas que estão dispostas a perder por amor ao Senhor. Pessoas que estão dispostas a viver talvez uma vida de dor e sofrimento por amor a esse Senhor. Pessoas que estão dispostas a dar a sua própria existência por amor ao Senhor. E esse chamado, como eu falei, não mudou. O mesmo chamado equivale para mim e para você, para nós. E aí, gente, a gente começa a parar assim para pensar, né? Olhando essa cristandade de hoje, que a gente tem aqui no nosso país, o último censo falou que os evangélicos cresceram mais e mais e mais e mais. Mas a gente pensa, que tipo de qualidade de evangélicos é esse que está crescendo, né? Na última posse do último Papa, né, as pessoas começaram a correr ali na praça, né, para ver o Papa falar, e aí o repórter começou a entrevistar as pessoas, né, e aí tinha vários cristãos ali, né, evangélicos, que se declararam evangélicos, que foram lá receber a bênção do Papa. E eu fiquei olhando assim, rapaz, que ecumenismo isso, né? Vou lá receber, o Papa vai dar a primeira bênção, eu vou lá receber. Não, mas você é católico? Não, eu sou evangélico, mas eu vou lá receber a bênção do Papa, né? É um ecumenismo assim meio preocupante, né? A Igreja Presbiteriana, meus irmãos, ela não faz ecumenismo, tá? Assim,
não faz e não reconhece como algo assim que venha, né, de um fundamento bíblico. Então, porque o ecumenismo, para você fazer o ecumenismo, você tem que abrir mão de certos preceitos que são da fé, para você poder estar ali com o outro indivíduo que é uma religião diferente da sua. É claro que eu não estou falando a questão de respeito religioso. Tá? Respeito religioso todos nós devemos ter, um para com o outro. Então, qualquer cristão que viva os princípios bíblicos vai rechaçar quando um centro de candomblé é quebrado, quando as pessoas ali são atacadas, né? Porque não somos a favor desse tipo de violência contra o ser humano que tem liberdade religiosa. É uma coisa, você respeitar a religião do outro. Agora, você ter uma postura ecumênica, sentar e tentar dialogar, é complicado porque você vai ter que abrir mão de certos princípios. Então, isso fica mais complexo. Então, por quê? Principalmente quando você tenta, de certa forma, dialogar com o catolicismo, né? Até hoje, o protestantismo, nós somos hereges, tá, irmãos? A bula papal que condenou Lutero não foi tirada, não, a gente é herege. A bula papal que condenou Lutero por heresia é vigente até o dia de hoje, ela não foi extraída, não. Então, o protestante, ele é herege, ele é um cristão herege, para o católico, ele é um cristão herege. E o catolicismo tem vários problemas doutrinários, irmãos. E doutrinários, assim, doutrinas que são inventadas e que não estão no texto bíblico. Então, é uma coisa muito complexa, né? Como a questão da extrema-unção, que é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Os irmãos sabem como funciona a extrema-unção, né? A pessoa está lá moribunda, no hospital, mas antes de perder a vida, o que eles fazem? Vamos chamar quem? O padre. Por quê? Porque o padre vai ministrar a extrema-unção. A extrema-unção é o perdão de todos os pecados daquele indivíduo, ali naquele momento. Ele vai confessar a Cristo? Não, ele não vai confessar a Cristo. Não há conversão ali, né? A extrema-unção é um método de perdão. Então, se todos os pecados são perdoados, na concepção católica, aquele que recebe a extrema-unção vai para onde? Vai para o céu. Então, isso é um problema doutrinário. Assim como o purgatório também é um problema doutrinário. Porque o purgatório, ele ainda é muito mais complexo. Por quê? Porque o indivíduo chega a morrer. Mas o purgatório é um espaço de purificação de alma. Então, a alma dele vai ser purificada ali. E aí ele vai experimentar a salvação. Então, são problemas doutrinários assim, muito complexos para você sentar e abrir mão de determinadas coisas para você cultuar com um católico. É muito complicado isso, né? Porque é aquilo que nós estamos falando. Somos chamados para viver de maneira diferente do mundo, então não podemos, de certa forma, né, nos submeter a essas realidades que são antibíblicas. Nosso parâmetro de vida é o quê? É a revelação da palavra de Deus. Ele é o nosso parâmetro de vida, a gente vai viver conforme a revelação da palavra do Senhor. Então, essa questão ecumênica complexa, né? Nós somos chamados à fidelidade ao Senhor. Essa fidelidade ainda é imputada a nós. Finalizando o versículo 2, meus irmãos, ele vai falar assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma saudação que virou praticamente uma bênção, né? 2 expressões aqui no versículo 2 nos chamam a atenção: a paz e a graça. Graça, que nós conhecemos o conceito, que é favor que nós não merecemos. Então, é pela graça que nós vivemos as realidades anteriores que ele falou, é pela graça que somos fiéis, é pela graça que somos santos, é pela graça que nós somos filhos de Deus. E a paz,
Paz aqui, meus irmãos, tem um duplo sentido. É semelhante à paz do Antigo Testamento, a Shalom, paz, que caminha em duas direções. Primeiro, a paz com Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando de uma paz com Deus, que ele vai falar lá no capítulo 5 de Romanos, no capítulo 1. Tendo, pois, sendo justificados por Cristo, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Nesse texto aqui, ele vai falar que antes nós tínhamos inimizade com Deus. Sabe o que é inimizade? É inimizade mesmo. Deus não queria saber da gente. Deus, ele tinha uma posição diante de nós, não como um pai, mas de um juiz. E aí, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele fala que em Cristo Jesus nós temos paz com Deus, dá para sentir a magnitude daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Por quê? Uma coisa é você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: Pai, abençoa a minha noite de sono. Porque você tem uma relação de paz com Deus, uma relação paternal com o Senhor. Outra coisa é aquele indivíduo que não tem possibilidade de invocar o quê? O nome de Deus. Por quê? Porque ele é inimigo de Deus declarado. A postura dele, a posição dele diante de Deus é de inimizade. Deus não é amigo dele. A ira de Deus está sobre este indivíduo, porque somente na pessoa de Jesus Cristo a ira de Deus ela é suavizada na presença de Cristo, na pessoa de Jesus. É na reconciliação que nós temos paz com Deus. Paz com Deus não é um atributo que todo mundo tem. Só aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você falar para o ímpio assim, olha, rapaz, tu não tem paz com Deus não, ele vai brigar contigo. Não, claro que eu tenho paz com Deus. Como assim? Mas, olhando o texto bíblico, irmãos, não tem paz com Deus não. Está numa posição de inimizade. Então, primeira paz aqui, esse conceito de paz é essa reconciliação que Cristo proporcionou entre nós e o Senhor. E aí nós vivemos em paz com esse Deus maravilhoso e tremendo. Nós fomos salvos, meus irmãos. E o texto vai falar que nós fomos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos do pecado, sim. Sim. Graças a Deus e glória a Deus. Mas o texto vai falar também que nós fomos salvos do quê? Da ira de Deus. Porque se Jesus não nos salvasse, nós experimentaríamos a ira de Deus, implacável sobre as nossas vidas. Mas o texto fala que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. E a justiça dele é imputada a nós. Louvado então seja o nome do Senhor, porque temos paz com Deus. E paz, ainda no conceito do Antigo Testamento, Shalom, é bem-estar, é vida boa, é vida próspera. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, a graça, a paz e uma vida abençoada nós temos na pessoa de Deus e nós temos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, se tornou uma fórmula de bênção na vida daquelas pessoas. E aí, na quarta-feira que vem, nós vamos dar uma olhada muito rápida no texto seguinte, do versículo 3 ao versículo 14, onde vão ser descritas várias bênçãos espirituais que nós experimentamos na pessoa de Cristo Jesus. Olha o que o versículo 3 vai falar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tá certo que a gente gosta de bênção material, né, irmãos? A gente gosta de bênção material, né? A gente gosta de bênção material. Mas o texto aqui de Efésios vai falar de bênçãos espirituais que nós acessamos e experimentamos
e muitas vezes nem agradecemos a Deus por elas. Mas olha o que o texto vai falar aqui, olha. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Como eu falei, não somos nós que vamos ao Senhor, é o Senhor que vem até nós. Ele nos escolheu. Isso é uma bênção espiritual tremenda, majestosa. Isso é eleição. Ele nos elegeu. Quem é o autor dessa ação? Deus, somos nós, é Deus. Isso é bênção espiritual, que só temos acesso na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, que estes primeiros versículos possam trazer, assim, uma realidade viva do chamado que nós recebemos do Senhor, de como fomos separados por Deus, de como a nossa vocação pertence a Ele e de como a nossa vida, em todos os aspectos que nós vivemos, é uma vida para Cristo, para louvar, para engrandecer e para amar a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nesses desafios que nós temos no dia a dia, que o Senhor venha nos fortalecer, né? Para que a cada dia nós tenhamos um coração inclinado para a presença desse Senhor, que nos amou de tal forma que deu a própria vida dele para nos resgatar lá na cruz do Calvário, como nós vimos aqui no filme que foi passado para as crianças, né? A cruz era nossa, mas ele tomou o nosso lugar e agora nós vivemos para esse Senhor maravilhoso. Que Deus assim nos abençoe. Na semana que vem, pela graça de Deus, nós continuamos do versículo 3 ao versículo 14.